pouquinho mais de 60 dias. Inclusive, a gente vai bater um papo agora com o especialista, com o Rogério Grimes, ele que é advogado e também é contador. Em linhas gerais, Rogério, bom dia. Prazer te receber aqui. Essa reforma tributária, por que a gente está discutindo, está se falando tanto dela, hein? Porque realmente é uma reforma que vai aparecer no dia a dia das pessoas a partir do ano que vem, né? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Marcelo, pela a abertura para falar um pouco desse assunto, porque a reforma tributária, o nome já diz, reformar né? A parte tributária no país. E não só para as empresas, mas também para a pessoa física. Porque a partir dessa nova lei, algumas pessoas físicas vão ser consideradas contribuintes dos impostos que vão ser implementados a partir de 2026 e principalmente 2027, onde vai começar a carga tributária de fato. É importante falar que a gente está em um período de transição, né? Para que ela seja aplicada como foi concebida, digamos, essa reforma tributária, né? E a gente está falando, sabe como fazer uma reforma é complicado, né? E na questão dos tributos também não é diferente, né? Isso, a gente tem um sistema tributário muito complexo, né, no nosso país. A tentativa dessa reforma é simplificar a forma de cálculo e apresentação dos impostos, então unificar alguns impostos para que fique mais fácil a administração, mas é uma carga que tende a crescer, a carga tributária tende a ficar mais cara para todo mundo, inclusive as pessoas físicas, que esse é um tema mais interessante de ter o cuidado, né, a partir de agora. A transição começa em 2026, vai até 2033, quando a carga tributária vai estar toda vigente e os outros impostos que hoje são pagos serão extintos, de fato, né? Certo. Nem todos os impostos serão extintos, mas aqueles que estão dentro da lei vão passar por essa transição. Ano a ano vai se mudando um pouco. É importante a gente frisar, Rogério, que a reforma ela não vai garantir que as pessoas paguem menos impostos, né? Não é sinônimo disso, né? Muito pelo contrário, é uma organização desses impostos, uma mudança na nomenclatura de vários impostos e alguns setores, algumas pessoas, empresas vão até pagar mais, né? Que pagam hoje na soma geral ali, né? Sim, com certeza. Haverá um aumento da carga tributária para todos. Claro que alguns segmentos serão mais afetados e outros segmentos menos afetados. Vão se manter alguns benefícios que já existem hoje, de alíquota zero, redução de base de cálculo e tudo mais, mas na grande parte será um aumento da carga tributária e aí agora depende muito da estratégia de cada um de contar com profissionais qualificados para ajudar aí as empresas e pessoas físicas nesse momento. Já a gente vai falar especificamente da questão dos aluguéis, mas já que você citou as pessoas físicas, em linha geral, em via de regra, quais as dicas ou quais são as dicas aí para as pessoas começar a se preparar? Eu ganho tanto, eu ganho menos, eu não preciso pagar imposto de renda, tem que estar atento a isso tudo, porque vai pegar todos, né? A questão da pessoa física vai pegar no aluguel e compra e venda de imóveis, tá? Então, assim, a pessoa física hoje que ela tem na sua casa, construiu mais 3, 4 kitnets e tem um aluguel, essa pessoa tem que ter um cuidado para analisar se ela tem os requisitos para ser contribuinte a partir de 2026 ou não. Tá? Então, a lei vem abranger não só a empresa, mas um pouco da pessoa física. Não é aquela pessoa que trabalha como CLT na empresa e que vai ser impactada. Não é essa. A pessoa física que for enquadrada vai ser a que compra e vende imóveis. Aqui na nossa região é muito forte esse mercado. Sim. Os investidores e investidores. E afins, né? E também o aluguel, que também é muito forte, né? Tem muitos investidores que vivem de renda de aluguel. Então, essas pessoas têm que ter o cuidado e ter estratégia de como fazer, se elas se mantêm como pessoa física ou se elas constituem uma empresa para tributar as suas receitas de aluguel. Em linhas gerais, a pessoa, um termo prático, digamos, né? O cidadão trabalhou a vida inteira, né? Construiu 4, 5 kitnets lá no Cordeiros ou lá no São Vicente, né? Aluga essas kitnets aí. Essa pessoa precisa ter atenção? Ela precisa ter atenção. Um dos requisitos vai ser a pessoa ter mais de 4 imóveis, mais de 3 imóveis, ou seja, 4 ou mais, cumulado com uma receita bruta anual de 240 mil. Tá. 20 mil por mês. 20 mil por mês. Então, essa pessoa já vai ser impactada de 2026. De imediato, já no próximo ano. De imediato, no próximo ano. Então, essa pessoa já tem que ter um cuidado redobrado já imediato.
As outras pessoas que não estão nesse patamar de receita e também não têm essa quantidade de imóveis, elas vão em 2027 ter que olhar o caso delas novamente, porque em 2027 tem um novo requisito que vai estar linkado apenas com o faturamento de aluguéis. Tá? Então, assim, 2026 é para quem tem 4 imóveis ou mais. Certo. E já fatura mais de 240 mil no ano. Já a partir do próximo ano. Já do próximo ano. Tá. Essa já tem que procurar um profissional, um contador ou advogado para orientar ela nesses requisitos aí da lei. E a partir de 2027, aí na questão do aluguel, o que pega, o que complica especificamente falando? E é importante frisar que esse cuidado, essa orientação a mais, ela tem que acontecer para quem é proprietário de imóveis, né? Para o locador, no caso, não para o locatário especificamente, né? Isso mesmo, o proprietário de imóvel é que vai ser tributado, né? Quem paga aluguel não tem tributação, mas o locador é que vai ser tributado. Em 2027, esse requisito de 244 imóveis vai se manter para fins de 2028, sempre para o ano seguinte. Certo. Mas para o ano corrente em que a pessoa tiver, o faturamento é 288 mil, quem faturar mais de 288, independente da quantidade de imóveis. Então, a pessoa tem lá um galpão, por exemplo, sim. E ganha 30 mil reais por mês de aluguel, comum, e ela, em 2026, não será afetada, mas em 2027 ela será. E também temos que pensar que o aluguel, ano a ano, ele aumenta. Ele aumenta, sim. Tem então, o GPM, né? Os índices que são calculados. E os índices. Né? Então, aquela pessoa que hoje não está enquadrada, ela não pode ficar livre eternamente. Ela, em algum momento, ela pode ser enquadrada porque o reajuste dos aluguéis ano a ano pode trazer ela para dentro da lei. Então, a preocupação, ela tem que acontecer, né? As pessoas precisam estar atentas e se preparar, né, Rogério? Ainda bem que existe esse período de transição, né? E fica a dica, não é forçar ninguém a um gasto, mas se a pessoa nunca teve o apoio de um advogado, de um contador, é hora de fazer isso, né? Porque senão vai se arrepender depois. A explicação é essa, né? Isso a ideia é, nesse primeiro momento, fazer uma consulta simples, apresentar a sua realidade e o contador ou o advogado poder, né, especialista na área da reforma tributária, ela possa ter um panorama do que é a vida dela hoje e ela também se analisar, né? Hoje eu tenho 3 imóveis, mas eu comprei mais 3 na planta, vão ficar prontos em 2030. Opa, eu tenho que me organizar, porque em 2030 eu vou botar esses imóveis a alugar e vai aumentar a minha receita, eu vou ter 6 imóveis, então possivelmente eu estarei dentro da lei. Então, ela entender em que momento ela vai ser impactada pela reforma tributária. Não só esse ano, nós estamos falando de um mediatismo, né? Sim, 2026, sim, 26, mas talvez tem pessoas aí que em 2030 estarão dentro da lei. E se ela não se organizar, ela terá contrato de aluguel defasado, que não vai fazer sentido ela pagar o imposto, ou seja, não vai fazer sentido ela manter o aluguel, porque o imposto dela vai engolir, né? Então, hoje, além da orientação só de tributos, também há uma orientação contratual, que todo contrato de locação precisa prever essa mudança no impacto da reforma tributária. Então, esse é um cuidado que todas as pessoas precisam buscar um profissional qualificado para que possa ter esse panorama, essa visão geral dos negócios dela. Rogério, a gente está em uma região que está com uma disparada, uma escalada no preço dos aluguéis. Isso é muito claro, né? Nós temos oportunidades de emprego, oportunidades profissionais, mas o maior desafio de Itajaí, acho que uma das maiores reclamações é com relação ao preço dos aluguéis. E não só na área, eu diria a área mais nobre da cidade, né? Fazenda, Praia Brava e assim por diante. Isso está se espalhando por todos os bairros, né? Sim. Você imagina que com esse impacto da reforma tributária tende a aumentar o valor dos aluguéis, falando da nossa região e até nacionalmente? Porque o locador ele vai ter que investir a mais aí, né? Para tirar essa diferença, quem sabe, né? Sim. Eu vejo que vai aumentar e isso vai ser um impacto nível nacional, tá? Principalmente porque com a nova lei se criou um cadastro dos imóveis. Cada imóvel, a partir de 2026, vai ter um CPF. Vai ser chamado de CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, os cartórios vão ser obrigados a informar para o governo federal um número, vai cadastrar cada imóvel que tenha a sua matrícula
com esse número. Então, o governo vai ter um panorama geral dos imóveis e ele vai começar a analisar quem está tributando as suas receitas ou não. O que acontece hoje é que tem muito aluguel, como a gente falou, constrói 3, 4 kitnets atrás de casa, ou dentro do mesmo terreno, e essa pessoa hoje não tributa, ela recebe, às vezes ela recebe em dinheiro mesmo, e aí ela não tributa, ela não leva a tributação esses aluguéis. Então, aqui a gente já vai ter um ponto de aumento, porque essa pessoa, a hora que ela for obrigada a tributar, por força da lei ou por alguma fiscalização que houver, ela vai perceber que o aluguel precisa aumentar para ela pagar os impostos. E, além disso, aquele que hoje já paga vai ter o aumento da carga tributária. Então, ele vai repassar para o locatário o seu custo, né? Claro. Porque ele vai... É negócio dele, né? Ele precisa ter lucro. É ele a precisa... subsistência, dependendo dos casos, né? Isso aí. Então, ele precisa ter uma vantagem no negócio dele, senão ele para de ter, né? Então, eu creio que vai aumentar a locação, deve aumentar, mas assim, é algo a nível nacional. Não estamos falando só da região. A nossa região é porque está numa evidência gigantesca. Numa evidência, então os aluguéis estão muito altos, né? Mas a tendência é repassar esse imposto que vai ser pago. Dentro da tua experiência até profissional, e até saindo um pouquinho do assunto, mas esses aluguéis, será que existe uma perspectiva para Itajaí que de repente bata em um teto e depois volte a reduzir ou não? A tendência é que esses aluguéis, com o crescimento da região, continuem disparados, hein, Rogério? Eu acredito que é mais a demanda, né? E a oferta. E eu acho que o mercado tende a chegar num teto a partir do momento que ninguém mais conseguir pagar, né? A gente já vê isso em vários outros produtos que a gente percebe, né? Por exemplo, carro zero. Chega num momento, começam a fazer promoções porque o mercado não absorve mais o preço alto. Então, começa a equilibrar. E não é diferente, o próprio imóvel, né? Que vai crescendo, mas chega em alguns momentos... Em determinado momento não tem mais, né? Não tem mais então público para comprar, né? Ele começa a lateralizar, né? Que a gente chama no mercado. E o aluguel tende a ter esse equilíbrio também. Enquanto a nossa região está crescendo, e isso é muito bom, tende a crescer também, né, os aluguéis. Hoje você que tem um imóvel, que está ouvinte aí, deve saber, você não fica com o imóvel parado. Não. Né? Então, saiu um inquilino, você aumenta R$200 no aluguel, já aparece outro pagando. Exatamente. E você, então você vai aumentando, né? E para você ter mais lucro. Então tá bom. Rogério, voltando a falar então sobre a reforma tributária, existem alguns benefícios previstos nessa lei, algumas reduções aí para que as pessoas também tenham um efeito mais suave ou não? Ou em linhas gerais vai ser só pesado para cima das pessoas, hein? Vamos lá. Para aquele que paga hoje, vai ficar um pouco mais ameno. Mas o que acontece? A legislação prevê não ficou definido ainda, mas é previsto uma alíquota aí de 28%. Para os aluguéis residenciais, haverá uma redução de 70% dessa alíquota. Então, vai ficar em 8,4%. Tá? Além desse 8,4%, sobre a base de cálculo, o imóvel residencial vai ter uma redução de R$600. Então, por exemplo, um imóvel que hoje é alugado por R$2.000, tirando R$600 para a tributação, vai ser tributado R$1.400. E aí, sobre esse R$1.400, aplica lá o 8,4%. Tá? Então, haverá alguns benefícios, mas estamos falando de um imposto, principalmente para a pessoa física, que não era pago. Sim. Então, nós estamos falando de um impacto aí de 8,4% sobre uma receita que você não tinha esse custo. Exatamente. Então, a tendência é que os aluguéis subam nesses patamares aí de até uns 10% por conta da reforma tributária. Muito bem, 9h19, 9h19, converso hoje com o Rogério Grimes, ele que é contador e também advogado, falando sobre os impactos da reforma tributária nos aluguéis e no dia a dia, né, das comunidades aí, das pessoas a partir do próximo ano. Rogério, a gente tem percebido por parte do governo, e isso já não é de hoje, e independe de questão política, uma tentativa de engordar mais os cofres, né? Você tem percebido dentro da própria Receita Federal uma fiscalização maior
a questão de recursos, ao uso da tecnologia, inclusive, né? No cruzamento de dados aí, surge muita fake news, muito boato nesses aspectos também. Mas o que você pode dizer para quem está ouvindo a gente, quem sabe tem um dinheirinho guardado, a Receita está monitorando, está de olho, o que está acontecendo, hein? O que você pode dizer para quem está ouvindo a gente? Bom, a Receita Federal ela tem vários mecanismos e hoje a Receita Federal é o órgão público mais eficiente nessa fiscalização. Interessante, esse funciona, né? Esse funciona muito bem, né? De obra pública, de outras coisas, enfim. enfim. E então, assim, ao longo dos anos, né, já estou 30 anos na profissão, então eu percebo essa evolução da Receita Federal quanto à fiscalização. Recentemente, agora essa semana, na verdade, inclusive, a Receita Federal soltou uma resolução onde ela unificou a fiscalização de Estado e município para que ela possa ter acesso. Então, o Estado e município passou a integrar um sistema junto com a Receita Federal para eles compartilharem informações. Então, a tendência é que aumente a fiscalização e agora, nesses últimos anos, está sendo intensificado essa questão de fiscalização. Estão abrindo novas fiscalizações, algo que estavam bastante tempo parado. E aí isso por conta do sistema da Receita Federal, que é o mais eficiente. Então, eles estão criando, né, o governo está criando uma demanda para a Receita Federal para ela utilizar o sistema, cruzar dados e começar a fiscalizar. Então, volto a dizer na questão do aluguel, que é o principal, que hoje não tem controle, né? Hoje não tem um controle de imóveis para definir se é alugado ou o proprietário mora, mas a tendência é que isso aconteça. Então, o governo federal está investindo muito em tecnologia para começar a monitorar muito mais aquilo que hoje ele não tem acesso, por questões da própria legislação. Então, ele está modificando legislação para isso. E a reforma tributária veio com um grande passo para que isso fosse maximizado, né? Que ele seja mais abrangente essa busca de informações e utilização da tecnologia para isso. Então, pessoas hoje que têm dinheiro guardado, renda fixa e tal, já estão ouvindo também nas redes sociais que vão ser impactados. E realmente, tá? Não só aluguéis, mas o governo quer também analisar essas tributações que hoje são sobre renda fixa, que, né, algumas são isentas e tudo mais, para que ele possa perceber se lá há uma possibilidade de arrecadar. De uma mordida do leão. De uma mordida. Né? Então, assim, eles estão trabalhando cada vez mais, não só para morder mais, mas para fiscalizar mais e morder aquilo que eles não estavam achando. Não estava achando essa carinha para ser mordida do cidadão, da cidadã. Você falou dessa questão de um controle maior do governo. Um exemplo prático disso foi a própria emissão de notas fiscais. Você que é microempreendedor individual, você que tem sua micro, pequena empresa, o emissor ele saiu do município e agora é todo feito por um sistema federal, né? Pelo próprio Ministério da Fazenda, né? Já é um controle maior aí, né? Isso, já foi um avanço, né, nesse ano. Cabe com essa situação, né? Desde 2023 eles já passaram o microempreendedor a emitir nota fiscal no ambiente nacional e agora ele está trazendo, com essa nova resolução dessa semana, ele está trazendo as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional. Ou seja, a Prefeitura e o Estado vão integrar todas as informações dessas empresas para o governo federal. Então, aquilo que o governo federal não tinha acesso, que era emissão de nota fiscal por empresas do Simples Nacional, agora ele vai ter. E aí, com isso, ele consegue analisar muito melhor esse panorama de se a empresa está tributando todas as suas receitas. Porque se está informando tudo, né? Isso mesmo. Porque eram sistemas diferentes, né? Então você emite uma nota de serviço lá, mas se você não informar no sistema da Receita Federal, você não era tributado. Sim. Agora, com a unificação, a Receita Federal não vai esperar você informar. Ela já sabe que você emitiu a nota. É até um próprio teste para o cidadão. Ó, você está me informando? Eu sei, tá aí. Isso aí. Tá, caiu na conta, tá circulando e tal. Então tem que estar ligado em tudo mesmo, né? Isso, hoje, mais do que nunca, tem que ter estratégia para empreender. E precisa estar ao seu lado pessoas qualificadas, profissionais que entendem do segmento, que entendem da legislação,
para que possa enxergar oportunidades de você reduzir a carga tributária. A carga tributária está cada vez mais alta, mas há muitas oportunidades para se enquadrar e reduzir. E isso vai depender muito do profissional que tiver ao lado da empresa. Inclusive, falando como especialista nessa área de tributos, né? Enfim, na questão contábil, qual que é a dica que você passa para encorajar quem quer empreender? Porque a pessoa deve olhar e deve pensar, não, quero começar um negócio, tenho um sonho, adia, né? E pensa em deixar para depois, porque o cenário é muito competitivo, né? Além da competição, da disputa por mercado, tem todos esses agravantes, né? Isso, Um empreendedor novo hoje, ele precisa de primeiro saber vender. Se você não sabe vender, você muda não de precisa... muda de área. Então, mas, além de vender, ele precisa entender da parte tributária. Talvez ele não precisa fazer uma faculdade para entender a parte tributária, mas ele precisa ter um profissional onde ele possa trocar ideia e trazer o que ele vai fazer de fato, qual é a operação que ele vai abrir para o mercado e qual é a tendência de faturamento que ele deseja. Né? Muitas vezes o empresário ele quer abrir, mas você pergunta assim, mas quanto que você vai faturar? Não sei, eu vou abrir para o mercado para ver o que dá. Não, ele precisa ter uma estratégia, ele precisa ter uma projeção, ele precisa entender aonde ele quer chegar. Então, ele saber vender e ele ter essa projeção para saber a parte tributária que vai incidir, qual é o impacto que isso vai gerar, vai trazer um dado importante para ele, que é o lucro. Sim. Se ele sabe vender e ele tem uma perspectiva de faturamento, ele sabendo a carga tributária, ele vai saber o lucro dele. Porque a questão de custo, todo mundo sabe. Né? Você comprou, você pagou, né? Você sabe. Isso é muito claro. Mas o que fica obscuro para o empreendedor e que a gente vê no nosso escritório lá a dificuldade é que o empreendedor muitas vezes não sabe da parte tributária. Aí ele sofre, porque ele recebe uma guia e fica impactado com o valor e diz, eu não esperava que era isso. Então ele precisa entender um pouco dessa parte tributária, isso é muito importante. Até a composição da guia, né? O que está incidindo ali, né? Isso é importante, né? Rogério, como é que faz para entrar em contato contigo? Quais serviços oferecidos aí que o Rogério pode, com sua experiência, ajudar o empreendedor? Enfim, o locador aí que tem essa questão dos aluguéis, está preocupado, né? Com toda essa questão, esse cenário da reforma tributária, hein? Certo. Estamos aqui com o escritório no centro do Itajaí, Grimes e Pereira Contabilidade. O nosso Instagram é @grimes_e_pereira_contabilidade e o meu perfil pessoal é @RogérioGrimesContador. Estamos ali para atender empresários, pessoas físicas, todos esses que estão aí impactados pela reforma também. Estamos estudando muito sobre a reforma, vai impactar todos, então a gente está antenado sobre tudo que o governo está editando de legislação. Para poder passar para o empresário e para a pessoa física que precisa saber e possa receber nossa orientação e nosso acompanhamento. Tem sido um desafio para vocês também, né? Para você como contador e advogado em atualizar tudo isso, né? Sim, estamos em constante, inclusive hoje à tarde estarei num evento sobre reforma tributária e está sendo um desafio muito grande porque vai ser uma mudança muito drástica, né? Vai mudar muita coisa e a legislação é extensa e são alguns 1000 artigos. Alguns artigos de estudo aí, né? Tá certo, então. Rogério, obrigado pelo papo, parabéns pelo trabalho e o caminho, então, para as pessoas é isso, buscar conhecimento, compartilhar e ir atrás, né? Buscar para resolver essas dúvidas, porque elas virão com toda certeza, né? Isso aí. Busca saber um pouco mais da sua realidade para que você não seja pego de surpresa e você tenha estratégia para passar por esse momento em que terão muitas oportunidades para você pagar menos impostos, mas se você não se ficar antenado, você vai pagar muito. E aí pode até inviabilizar o seu negócio. Exatamente. Tá aí a dica. Obrigado, Rogério. Nada. Obrigado. Agora,